Olá, eu me chamo Icaro e eu vou falar sobre o meu projeto de teoria dos grafos envolvendo um banco de dados baseado em grafos, usando o Neo4j. Então, a minha ideia foi pegar um dataset de basicamente um jogo eletrônico, um jogo de esporte eletrônico chamado Counter-Strike, e eu peguei um dataset de jogadores desse jogo. E nesse dataset a gente basicamente tem, se você vir aqui no repositório, tem um ponto .csv. Então tem diversos jogadores, se eu não me engano, são 100 jogadores que eu, eu selecionei. E cada jogador tem o nome deles e os times que eles jogam. Então eu peguei esse dataset e eu extraí o nome de cada jogador e os times dele em comandos para o Cypher. E o Cypher é uma linguagem de query usada pelo Neo4j para poder fazer consultas, para poder interagir com os dados. Então, o Neo4j ele usa essa linguagem chamada Cypher e eu usei o Python para poder retirar esses dados do, do dataset e converter esses dados em comandos do Cypher para não precisar pegar todos os jogadores à mão e criar comandos para cada um deles. Então eu criei esse script aqui, é um script bem simples e ele cria esse arquivo aqui. Então esse arquivo criado ele vai criar todos os jogadores. Perceba que ele está criando aqui todos os jogadores. Em dado momento ele começa a criar também os times. Então se você vê aqui a gente tem A Cooper Player, que é o nome da label do Node. Mas eu vou falar sobre isso depois desse comando de criação. Mas basicamente eu usei aquele script do Python para extrair os dados do dataset e converter numa lista de comandos aqui para criar as nodes de jogadores, times e criar os relacionamentos entre o jogador e o time que ele joga. Então, esse é o problema que eu queria resolver. Eu queria visualizar esses jogadores e os times e ver como eles se relacionam dentro do banco de dados. Então, quando a gente vem aqui no primeiro passo, o primeiro passo da instalação, a gente tem que criar um container com a imagem do Neo4j. Então, a gente vai copiar esse comando aqui, só clicar aqui. A gente vai vir em nosso terminal e a gente vai colar esse comando. Então, esse comando ele basicamente vai criar um container e rodar esse container. O nome do container é CSGO Players Database. E a gente passa uma variável de ambiente para colocar o username e a password do nosso banco de dados. A gente vai entender isso aqui depois, mas lembra que esse é o username neo4j e a senha é senha, é password em inglês. Então quando a gente roda esse comando, tem que colocar sudo na frente, sudo, coloquei a minha senha. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai criar o container. Como eu já tinha a imagem do Neo4j baixada localmente, o processo foi bem rápido. Mas muito provavelmente pode ser que você não tenha e ele vai baixar os dados e vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai conseguir baixar. Então quando eu faço o sudo docker ps, eu vou ver todos os containers que estão atualmente em execução e a gente pode ver que esse container chamado CSGO Players Database está aberto. Então, eu vou usar essa porta aqui localmente para poder acessar o banco de dados. Então, vem aqui, coloque localhost no seu navegador, pode ser qualquer um, eu estou usando o Firefox. Quando você fizer isso e der Enter, ele vai entrar nessa página aqui. Essa página aqui é a página do nosso banco de dados. Então a gente precisa se conectar ao banco de dados. Ele já se conectou automaticamente, então ele já disse aqui, mas muito provavelmente você pode encontrar essa situação aqui, ó, Connect to Neo4j. E nessa situação você vem aqui nesse username, deixa eu ver se eu consigo clicar na imagem para dar zoom.
Copy image link. Então, muito provavelmente você vai encontrar essa situação aqui. Vai ter username e password. Então, username vai ser neo4j e a password vai ser password. Então, é só colocar esses dois campos e conectar. E você vai entrar nessa página aqui, onde você já vai estar conectado. Ele vai dizer que você está conectado e etc. Então, é aqui nessa barrinha que nós vamos colocar os nossos comandos. Mas, primeiramente, nós vamos criar os dados. A gente não tem nada. Eu vou usar um comando que é equivalente ao select do SQL, que é basicamente select all e retorne tudo. Basicamente isso. Então, match n, e o n é basicamente tudo. Isso inclui nodes e edges, que são as relações. Quando a gente fizer isso, caramba, já tinha adicionado. Os dados já estavam adicionados. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer match n. Então, esse comando ele seleciona tudo e retorna tudo. Então, agora eu vou selecionar tudo. Eu vou digitar detach delete n. Então, esse é o segundo comando que a gente aprendeu. A gente sabe que toda vez que nós vemos match, lembra de select no SQL, para ficar mais simples. Então, a gente faz o match no n, e o n, como a gente não especificou nada, a gente não disse o que ele era, então a gente pensa em tudo. Então, select tudo, use o detach e o delete n. Quando a gente faz isso, nós vamos deletar todos os dados do banco de dados. É basicamente o drop table do SQL. Ele vai deletar tudo. Então, quando nós fizermos isso, ele vai vir aqui, deleted, 164 nodes, vai basicamente deletar tudo. Então, se a gente rodar aquele select all aqui de baixo, de novo, isso que vai acontecer. Ele vai dizer que nós não temos nada. Então agora vamos adicionar os dados. Então esse aqui vai ser o estado inicial se você ainda não adicionou nada. Quando a gente dá esse match n return n, a gente não tem nada no banco de dados. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no nosso repositório e a gente vai vir aqui em commands.txt. Então cliquei em raw e vou copiar tudo e eu vou vir aqui colar e apertar ou aqui nesse botão azul ou Ctrl Enter. Quando a gente fizer isso, ele vai criar todos os dados dentro do nosso banco de dados. E aí a gente pode fazer o match, select n e return n. Para selecionar tudo e retornar tudo. Então agora, beleza. Agora aqui nós temos uma visualização. É algo bem mais visual do que uma tabela de banco de dados. A gente pode ter o modelo de tabela aqui, mas acho que não é tão útil, a depender do seu caso de uso. É legal a gente ver dessa forma aqui. Então a gente pode fazer o Ctrl e o scroll do mouse para poder dar zoom. E aqui a gente pode já analisar os jogadores e os seus times. Então, se a gente vir aqui, ó, aqui nesses jogadores, a gente percebe que a gente tem um jogador. Se a gente clicar, ó, se a gente clicar, a node rosa, se a gente clicar, a gente vem aqui e tem uma label chamada player. Então, cada jogador vai ser desenhado com rosa. Essa cor é gerada aleatoriamente e fica bem legal de você visualizar nodes que são diferentes. Porque os rosas foi selecionado pelo sistema que será um jogador e o laranja será um time. Então, o Fer, esse jogador aqui, ele joga joga pela SK, que é um time. Então, se a gente clicar aqui no SK, a gente vê aqui na label, o nome dela é Team. É um time. Então a gente tem também o Fallen, o Phelps e o Coldzera, que são jogadores também, e todos eles têm algo em comum, todos eles jogam pela SK. Então a gente pode analisar os dados dessa maneira. Então vamos ver quais outras consultas legais a gente pode fazer. Então agora que a gente sabe, agora que a gente já tem os dados em mãos depois de ter colado, vamos fazer algumas consultas. Então a gente já aprendeu que quando a gente faz o match n return n, a gente retorna absolutamente tudo. Então é como se fosse um select all no select asterisco from table lá do SQL, né? Então
Mas vamos supor que agora eu queira só os jogadores. Eu não quero tudo. Então a gente vai fazer o match, que é o select. E eu vou dizer any. E aqui vai diferenciar um pouco. A gente vai dizer o tipo do N. A gente vai dizer qual tipo de nó a gente quer. E nós temos dois tipos de nós. A gente tem essa, que é o player, e tem o team. Como eu quero jogador, eu vou fazer 2 pontos. E aí ele já, bem fácil aqui. Ele já dá duas opções para você. Tem o team e o player. Mas eu quero o player. E eu posso vir aqui e colocar return N. Para ficar um pouco mais claro, eu posso voltar aqui nesse N. E esse N é uma variável que eu declaro. Então, como toda boa e velha variável, eu posso renomear ela e colocar um nome mais limpo para poder entender. Então, select, que é o match, né? Então, match player, que vai ser da label player, e retorne esse player aqui. Esse aqui pode tanto ser tudo maiúsculo, também funciona de todo jeito. Então, eu vou dar um return e quando eu faço isso ele retorna todos os jogadores. Percebe que agora eu tenho os mesmos jogadores aqui que eu tinha anteriormente, só que agora eu não tenho as setas e eu também não tenho aquelas nodes laranja. Porque a única coisa que eu fiz aqui foi dar match em todos os jogadores. Eu dei match apenas nos jogadores. Agora se eu quiser voltar aqui e fazer team, né, renomear a variável para team, e vai ser do tipo team. E aqui team também. Eu vou dar OK. E agora só as nodes laranja foram retornadas. Porque agora eu tenho só os times. Então, se a gente voltar, acho que aqui embaixo, né? Onde estava a SK. Olha aqui. A gente tem aquela SK que a gente analisou. E agora ela não tem os jogadores ligados a ela. Porque a gente não quis os jogadores. Então agora, o que mais a gente pode fazer? A gente pode, então, da mesma maneira que lá no SQL a gente tem um where, né, pra gente, porque aqui a gente está selecionando tudo, mas muitas vezes a gente não quer selecionar tudo, a gente quer selecionar só algumas nodes que se encaixam no padrão. E para isso a gente tem a keyword where. Então se eu vim aqui e colocar, eu quero só a SK. Então aqui tem todos os times, mas eu quero só ASK. Então eu posso vir aqui em cima e colocar match team do tipo team onde. Então, basicamente, selecione todos os times e aqui eu vou, depois desse where, eu vou colocar uma condição. Então eu vou acessar a variável team, eu vou colocar team ponto. Se eu vim aqui e clicar em SK, perceba que a minha node ela tem propriedades aqui, ó, node properties. E aqui no name é uma das propriedades dela. O ID também é outra propriedade, mas a gente não vai lidar com ele. Então eu quero interagir com essa propriedade aqui das labels do team. Então todo time vai ter um nome, que é o team.name, só que cada um vai ter nomes basicamente diferentes. Então eu quero selecionar todos os times quando time.name é igual a SK. E aí eu vou fazer o return. Quando eu fizer isso, eu vou selecionar todos, eu vou filtrar por todos aqueles times que tem o nome SK e retornar esse time. Quando eu fizer isso, apenas um time será retornado. Perceba que a gente não tem mais nada aqui além desse, porque só existe um time com o nome SK. Outra forma de fazer o mesmo comando é se a gente apagar esse where e a gente vir aqui colocar as chaves e colocar a propriedade igual a SK. É a mesma coisa você fazer esse comando. É bem legal fazer desse jeito quando se trata de você quer ver se uma propriedade é igual. Quando a gente trata de propriedades iguais, a gente tem essa opção aqui que é bem legal. Então, a gente aprendeu um comando bem importante que é esse where aqui. Então, vamos supor que você queira fazer outros tipos de análise. Vamos supor que existe o valor do time, o preço do time inteiro. Então, vamos supor que tivesse aqui o price, team.price, e a gente quer só os times que têm o valor maior do que 1 milhão. Era uma opção aqui. Ele ia retornar só as nodes que tinham o preço, o time tinha o valor de 1 milhão. Então a gente pode fazer qualquer expressão booleana aqui
e que iria funcionar. Então, como a gente viu a igualdade, como é que a gente faz a não igualdade? É dessa forma aqui. A gente coloca um menor que e um maior que e coloca se ele não é igual a SK. Então, basicamente, estou selecionando todos os times e eu vou filtrar para todos aqueles que possuem o nome que não seja SK. Então, ele vai retornar todos os times. Opa, o que aconteceu? Ah, tá. Aqui ele vai retornar todos os times que não seja SK, ou seja, qualquer outro. E aqui a gente não vai encontrar o SK. Se a gente procurar, não tem. Porque a gente filtrou e disse, ó, eu quero todos os times com match team. Onde o nome do time não é igual, esse aí menor que, maior que, significa não é igual a SK. E aí eu vou retornar esse time. Então são muitos, né? Então aqui. Próximo passo, nós vamos fazer agora interagir com os relacionamentos. Agora que a gente sabe como interagir com os relacionamentos, a gente precisa começar a se relacionar, começar a interagir com os relacionamentos. Então, a ideia é, a gente tem um relacionamento, eu vou fazer aquele match n, return n, e vou dar OK. Então, cada relacionamento é uma setinha. Então, essa setinha é um relacionamento. Se você vir aqui, tem Relationship Properties. É um relacionamento, né? E relacionamentos também têm propriedades. Nesse caso, só tem um ID. Eu não selecionei esse ID, ele é automático. Cada relacionamento tem um ID automático. Eu não seto esse meu à mão. Ele vai sozinho. Mas a gente tem aqui que o Smuia, ele joga, né, plays for Big. E o Searson, ele também joga pela Big. Então, eu posso usar esses relacionamentos para poder interagir com os jogadores e as outras nodes. Então, vamos supor que eu queira. A gente pode perceber que todos esses jogadores têm uma coisa em comum: todos eles jogam pela SK. Então, como é que eu seleciono todos os jogadores que jogam pela SK? Para isso, a gente tem que fazer uma query nos relacionamentos. Então, primeiro, a gente vai selecionar, né, fazer o match, e aí player. Eu vou dar match no jogador, eu vou colocar uma seta. E essa seta, ela representa um relacionamento. E dentro dessa seta, eu vou dizer o nome do relacionamento. Então, dois pontos. E aí, o relacionamento chamado place4. E aqui, o jogador está relacionado com o time. Então, vem aqui e coloco o time. Então, nesse caso, quando a gente vai dar return player, eu quero ver o resultado daqui. Ele vai retornar todos os jogadores, porque todos os jogadores aqui jogam por um time. Eu não especifiquei nada, eu não filtrei nada, então ele vai retornar basicamente todos os jogadores. Só que eu quero todos os jogadores e aí eu vou filtrar. E para filtrar a gente já aprendeu que a gente usa o where, onde o time.name é igual a SK. Então eu vou dar match em todos os jogadores que possuem um relacionamento com place4 com o time. Basicamente todos os jogadores, porque todo jogador tem um time, nesse nosso caso. Onde o nome do time, na verdade não é onde, né? É quando, mas é mais simples dizer onde. Então, onde o nome do time, o team.name é igual a SK. E eu vou retornar o jogador. Quando eu dou OK, apenas 4 jogadores foram retornados. O Coldzera, o Phelps, o Fallen e o Fer. Porque todos eles jogam pelo time da SK. Então, é dessa maneira que a gente faz query em relacionamentos. A gente primeiro diz qual é a node que está saindo a seta do grafo, né? E a gente depois diz qual o nome do relacionamento. A gente coloca esse traço, esses colchetes, o nome do relacionamento e a seta final e aonde está indo a seta, que é basicamente o time. Então o jogador joga por um time, onde o time tem que ser igual a SK. A gente filtrou aqui e a gente vai retornar o player. Então, ok. Agora que a gente aprendeu como é que faz query em relacionamento, como é que faz query em node, e interage com os dois ao mesmo tempo,
eu vou apagar tudo e vou ensinar a adicionar tanto nó, tanto, tanto relacionamento. Porque aqui eu já fiz isso, né, no início do tutorial, mas eu fiz automaticamente. Eu só pedi para vocês copiarem isso aqui e colar lá. Mas e muitas vezes aí isso vai acontecer. Os dados já vão estar lá e você vai precisar só interagir com eles. Então, vamos apagar tudo e adicionar alguns só para aprender os comandos de criação. Então, a gente vai dar match n para selecionar tudo. A gente vai fazer detach, delete para deletar e o n aqui. Quando a gente faz isso, a gente deletou tudo. Agora, se a gente fizer match n para selecionar tudo e return n, selecionar tudo e retornar tudo, não tem nada aqui porque a gente já apagou. Então vamos criar um por um. Para criar, a gente usa o comando create, bem simples. E aí com o comando create, a gente pode criar aqui uma variável player, da label player, e esse player vai ter um nome, por exemplo, Ícaro, vai ter um salário de 10 milhões, se Deus quiser, e só isso. Então, eu vou ver aqui esse create player. Essa variável aqui, como a gente não vai usar, a gente pode apagar ela. Isso aqui funciona também. Então, create player e o nome desse jogador vai ser Ícaro. Vai ter um salário de 10 milhões. A gente cria isso. A gente adicionou uma label, que é a label player. A gente criou uma nó, que é o nó do Ícaro. E selecionou e colocou nessa nó duas propriedades. O name e o salary. Então, se a gente vem aqui e dá match n para selecionar tudo e retornar tudo, a gente dá OK, só vai ter o Ícaro aqui. A gente clicar no Ícaro, a gente vai ter a nossa propriedade de nome e o nosso salário. Vamos criar outro nó aqui para time. Então, a gente vai vir aqui e colocar create, colocar um relacionamento, uma label para nó chamado time. E o time vai ter o nome, que vai ser, por exemplo, Corinthians. Quando a gente fizer isso, a gente vai vir aqui e dar OK. Então ele criou uma label, criou uma nó. A label que a gente criou foi o time, criou um nó e setou uma propriedade que é o nome, que é o Corinthians. Quando a gente vir aqui e colocar match n para selecionar tudo e retornar tudo, dá OK, a gente tem duas nós que têm cores diferentes, o Ícaro e o Corinthians. Então, supor que eu queria criar um relacionamento entre esses dois. Eu quero fazer com que o Ícaro jogue pelo Corinthians. Então, eu vou vir aqui e colocar create. E eu vou ter aqui o... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu vou vir aqui e colocar match player name Ícaro. Então, eu vou pegar só o Ícaro. Eu vou pegar também. Então, aqui eu vou dar match nisso aqui. E eu vou dar match também no time. Fica o time. Onde o name do time, o nome do time vai ser Corinthians. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o comando de Ctrl Enter, aqui, não, Shift Enter para poder pular uma linha, para poder não ficar tão grande. Eu vou vir aqui e colocar Create, e aí eu vou pegar o Player, que no caso tem o nome de Ícaro, e eu vou colocar isso aqui entre parênteses, e Create Player, vou colocar o relacionamento place for desse jeito, e eu vou fazer com que ele jogue pelo time. Eu não sei se isso vai funcionar, provavelmente não. Então, match n return n. Não funcionou. Então, mas enfim, eu vou apagar essas duas nodes e vou criar as duas ao mesmo tempo.
Se eu não me engano, você só pode acessar, por exemplo, os dois nós quando ele está dentro do mesmo comando de create. Então eu posso colocar mais de uma coisa aqui dentro do create. Eu dei create e shift enter para poder pular uma linha. E aqui eu vou criar o Ícaro. Vou dizer player, e aqui name Ícaro. E aqui o salary de 10 milhões. E vírgula. Eu criei o jogador. E aqui o time de name Corinthians. Pronto, aqui eu criei o time, vírgula. Então no mesmo comando create, eu estou passando vários elementos. O primeiro eu criei o time, o player, que sou eu. Depois eu vou criar o time e agora eu vou criar o relacionamento entre os dois. Eu vou criar aqui o player. E como é que eu faço isso mesmo? Eu criei o player com a variável player aqui. E eu criei o time com a variável team. Então eu vou usar essas duas variáveis aqui para criar um relacionamento entre as duas. Então tudo vai ser criado junto. Então aqui vai ter player traço colchetes. Place for, que é o nome do relacionamento, setinha e o time. Então agora, muito provavelmente, como é o comando final, eu tenho que dar o ponto e vírgula. Então eu vou criar aqui o jogador, vou criar o time e vou adicionar um relacionamento entre esses dois elementos, o jogador e o time. Quando eu dou OK, então acho que agora foi. Ele criou duas labels, nesse caso é o player e o team. Criou duas nodes, que nesse caso sou eu e o Corinthians. Setou três atributos, porque o player tem dois atributos, name e salary, e tem o atributo do Corinthians, né, o name, que é Corinthians, no caso do time. E ele criou uma relação, que foi muito provavelmente, quer dizer, foi com certeza a relação entre eu e o Corinthians de jogador e time. Então, se eu vim aqui agora e usar o comando que a gente já repetiu várias vezes, selecione tudo, match n e return n, dá OK. Então agora sim a gente tem a relação Ícaro e Corinthians. Se eu vim aqui, a gente pode vir aqui, selecionar o Ícaro tem um salário de 10 milhões, o Corinthians, e é isso. Então esse foi o tutorial, acho que basicamente é isso. A gente sabe remover, mas remover uma node só. É só para... Vamos supor que a gente queira remover só o Ícaro. Então a gente pode dar match Ícaro, que é do tipo player, né? Pra ficar mais simples. E aí vamos supor que a gente só use delete Ícaro. Esse comando provavelmente não vai funcionar. Se a gente der OK, isso, ele não vai funcionar. Porque eu tenho relacionamento com outras nodes. E ele diz que para deletar essa node, a gente precisa primeiro deletar as relações. Para deletar a relação, eu posso vir aqui antes do delete e colocar detach. Porque ele vai deletar a node e vai deletar as relações e depois a node. Todas as relações que estão ligadas ao Ícaro, ele vai retornar. Ele vai apagar. Só depois que eu não tiver mais nenhuma relação, ele vai deletar essa node. Então eu vou vir aqui e ele deletou. E se a gente vir aqui da match n return n e der OK, quando a gente fizer isso só sobrou o Corinthians, porque a relação entre o Corinthians e o Ícaro foi removida. Depois que o Ícaro ficou basicamente sozinho, o Ícaro foi deletado. Então esse foi o tutorial e até mais.